Estamos online, estamos online, estamos online. Muito bem. Sejam bem-vindos, galera. Vamos entrando. Muito bem. Vamos ver qual é o Ibope de Carlos de Nigro, desse ator. Quem tiver por aí já vai dando um oi, um salve aqui, um salve geral. Luiz Campos chegou, então já podemos começar, então, né? Tem gente importante aí. Bom, então já tem 4 pessoas aí. Quem quiser dar um salve. Bem, vamos começar então. Sejam bem-vindos. Todos, todas, todes, sejam muito bem-vindos. A gente está começando aqui mais um Papo Inquieto, e essa live aqui para falar de teatro, para falar de cinema, televisão, da arte em geral, e para isso eu também convido os amigos, né? Quero falar desses amigos, com esses amigos e para esses amigos. E eu estou convidando aqui hoje o meu irmão, meu brother, meu irmão do teatro, meu irmão da vida aí, que o teatro me deu, o ator Carlos de Nigro. E para mim é uma honra. É muito difícil fazer essa live hoje, acho que vai ser muito difícil, porque a gente tem muita intimidade, a gente é muito amigo, então a gente tem que tomar cuidado para não falar bobagem, para não deixar a intimidade aparecer, para não queimar o coleguinha e também para não ser queimado pelo coleguinha. Então vamos lá. Eu apresento, para quem não conhece, Carlos de Nigro. Então, Carlos de Nigro, fale um pouquinho aí, se presente, dá um salve. E aí depois eu já mando uma pergunta. E se alguém tiver pergunta para fazer, pode ir fazendo e escrevendo aí nos comentários. E eu vou tentar responder, ou o Carlos de Nigro responder também. Tá bom? Então é isso. Começamos. Pois é, bom, vamos lá. Primeiro quero agradecer aí pela oportunidade. Parabéns aí, eu tenho assistido as outras lives aí, vi a do Sérgio, passei pela da Creuza também, não vi o do menino lá do México. Infelizmente estava fazendo trabalho e aí acabou não rolando, mas depois eu perdi. Mas obrigado, parabéns aí, fico feliz aí que essa quarentena tá, querendo ou não, fazendo a gente colocar algumas ideias em prática, e isso é bom, por um lado, né? Então, parabéns e obrigado aí. Bom, eu sou o Carlos de Nigro. Bom, é sempre difícil falar da gente, né? Eu sou ator, eu sou rapper, né? Eu comecei como rapper, na verdade, e depois de um tempo que eu fui enveredar aí pela artes cênicas por volta dos meus 18, 19 anos. E foi aí Calma, se você já sair falando tudo, não tem por que fazer perguntas. Pois é, também pergunta. Você já vai matar minha primeira pergunta. Mas antes disso, ó, Creuza Borges está dizendo: oi, de Nigro. Oi, Creuza. Saudade, viu? Tem Guilherme Lombardo aqui, ele é de Manaus também, tá mandando um salve. Salve, Guilherme. Guilherme. Braço. Guilherme. Isso, temos 11 pessoas aqui por enquanto. Vamos lá, então. Bom, vamos começar. A minha pergunta é justamente essa. Você falou que começou com a música, né? Pela música, né? Na vida artística. E fala, então, de como você começou, que tipo de música, que estilo de música, e fala um pouquinho desse começo musical. Eu sempre acho bacana falar disso, porque, né, morava na periferia, né, de Poá, né, na cidade de Kemmel, um bairro que, infelizmente, até hoje continua praticamente a mesma coisa de muitos anos atrás, sem perspectiva, sem muita coisa para fazer, sem muita igreja e muito boteco. E a gente não tinha muito o que fazer, não tinha... só tem caminho, ou você vai para a igreja, ou você é um jogador de futebol, ou você envereda por algum tipo de arte. Na época eu só conhecia o samba. A outra era o crime nunca, jamais. E a outra era a igreja. Eu ia para a igreja, eu até fui garoto, né? Era do grupo de jovens da igreja, né? Da minha cidade, mas não tinha muito o que fazer na cidade. Você não tem muita perspectiva lá. E até que um dia eu sempre gostei muito de música por causa da minha mãe, né? A minha mãe, ela é uma assídua, uma fã inveterada da black music, então Marvin Gaye, Jackson 5, eu fui conhecer por causa da minha mãe, né? Então a minha mãe me deu um pouco dessa veia, né? E eu gostava de rádio, tinha um rádio que era bem velho, e eu, um dia, apertando o rádio, ouvi pela primeira vez o rap, que foi o Taíde DJ1 com a música Cuidado, eu nunca esqueço isso.
E aí foi amor à primeira vista, assim, foi uma coisa assim absurda. E como eu era um rapaz muito tímido, né, que a gente não saía muito lá onde a gente morava, quando eu fui ver, essa música já era uma tendência muito grande ali na nossa quebrada, na nossa área, né? E isso foi muito legal, porque aí eu vi que as pessoas já sabiam dançar, e na época eles já falavam que era balanço e tal, e eu era muito tímido, e essa coisa de dançar me fez perder essa timidez. E foi muito legal, que eu encontrei um grupo de amigos, que a gente só dançava, o nosso prazer era dançar, eu nem pensava em bolar grupo de rap nem nada, e existia uma certa rivalidade do bairro que eu morava, né? Que morava na cidade de Quemeu 1 e tinha a cidade de Quemeu 2. E existia uma grande rivalidade ali das duas turmas, né? Dos dois Quemeus. E a nossa era dançar melhor que os meninos do Camel 2, porque os meninos do Camel 2 dançavam, ficavam com as garotinhas, aquela coisa de adolescente. Até que um dia eu descobri que um do grupo da galera que era desse lugar tinha ganho um concurso de música, de rap, lá na Itaquera, na Laser Shock. Aí eu falei, peraí, eu tô fazendo um passo de dança para dançar e os caras estão ganhando concurso de música? Como assim? Eles estão cantando o quê? Os caras estão cantando rap. Ah, é? Então vamos cantar rap também. Mas a gente não sabe cantar, a gente não sabe escrever. A gente vai aprender. Aí foi quando eu montei meu primeiro grupo de rap na época, com um amigo, com mais dois amigos, né, que chamava Blackout MCs. Na época eu escrevi uma música que falava de racismo, né? Eu estava por volta de uns 15 anos por aí, e depois fiz uma música falando sobre a nossa área, que era a cidade de Quema. Então era uma forma da gente meio que se identificar com aquele espaço, de se apropriar também daquele lugar. E aí, quando eu fiz 16 anos, eu lancei a gente participou de uma coletânea, né, de um disco, com vários rappers, e a música que foi selecionada para participar dessa coletânea foi uma música chamada Minha Quebrada, né, que falava da onde a gente morava, assim. Então, aí dali... Antes de você continuar, desculpa te cortar, vai mais para a direita que você está se cortando aí do quadro. Aí, nem parece que trabalha com televisão, pô. Vai mais ainda, pode mais. É que o meu quadrinho aqui tá muito pequeno. Você está se apoiando no braço esquerdo e está saindo do quadro. Aí, muito bem. Isso. É que eu tô tão pequenininho ali naquele quadro que eu quase não tô me enxergando. Tá precisando de óculos, é a idade. Pois é, enquanto eu tô mesmo. Chega esse horário das 7 horas, eu não consigo nem enxergar direito. Então foi isso. O grupo durou um tempo, a gente fez várias apresentações, ganhamos festivais, a gente dançava e cantava, era muito legal o nosso trio. E aí, quando acabou esse trio, eu fui convidado pelo Marcelo, grande parceiro aí, para participar do grupo que chamava na época Herança Negra. Então, Herança Negra era um grupo já muito falado na região. E isso foi muito bacana, porque aí, quando eu entrei nesse grupo, aí nós viramos um quarteto. Aí era o Marcelo, o Léo, o DJ ALX e eu. E aí a gente fizemos uma trajetória bem bacana aí, que durou bastante tempo. Aí até eu conhecer também conhecer a arte cênica, né? Isso por volta dos 18 anos, mais ou menos aí. É isso. É um resumão. É um resumão. E ó, eu recomendo vocês pesquisarem aí na internet, aí nas redes, o som deles da época. Eu gosto muito, gostava muito e continuo gostando. Até hoje escuto, tá na minha playlist. Inclusive, ele, quando precisa de alguma informação sobre a música dele, ele vem pedir para mim. Porque eu não tenho mais nada, cara. Esses dias um menino lá da cidade de Kemel, o Arnaldo, que era super fã da gente, ele mandou para mim uma música que a gente tinha feito que eu nem lembrava mais da letra, assim. Eu falei, caraca, olha isso, cara. Então, é bacana falar sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa vê a gente fazendo televisão, ou vê a gente fazendo teatro, mas assim, eu tô falando essa coisa do rap, na época do rap, cara, eu me virava em 300 pessoas ao mesmo tempo. Eu trabalhava na... Oi, Creuza. Agora que apareceu Oi, Creuza aqui no vídeo. Eu trabalhei como ajudante de pedreiro, eu trabalhei como feirante, eu trabalhei vendendo uns produtos de camelô lá no Parque do Carmo, lá no Ibirapuera, corrido rapa. Cara, era muito louco, assim. E eu lembro que quando eu trabalhava na feira, eu gostava de trabalhar na parte da laranja, porque eu achava legal ficar gritando como os caras da laranja. Então eu ficava fazendo um monte de palhaçada, assim.
Então tinha uma galera que ia lá para comprar laranja só para ouvir a gente falar palhaçada, sabe? E a galera, mano, isso é muito louco, cara. E a gente fazia rap vendendo laranja, era uma maluquice, assim. Tudo isso para chegar em algum lugar, né? E a gente, quando você tá nesse lugar, você não pensa que você pode chegar ali. Porque, na verdade, a gente se divertia, né? Então, era mais ou menos isso. Você fez, antes do teatro, e nesse período aí, você fez um curso técnico de eletricista, é isso? Sim, eu sou formado pelo Senai. Meu pai sempre falava, você tem que se formar, você tem que fazer elétrica, não sei o que, tá? E aí eu fui para o Senai, fiz um curso, né, de elétrica, fiquei, acho que foram 3 anos de curso. Então, na época eu fiz elétrica residencial, de motores, e o outro que era comandos elétricos, que eu não sei nem se existe mais hoje isso. Aí, durante muito tempo, eu trabalhei como eletricista nas obras, e as obras do lugar que eu trabalhava, só que às vezes, assim, vai começar uma casa do chão, então não tem trabalho de elétrica. Aí o cara, para não me perder, ele me pagava um salário para trabalhar como ajudante de pedreiro até montar toda a casa, olha que treta. Caramba. Aí quando montava a casa, eu ia, e conforme ia subindo, eu ia falando, olha, coloca conduíte aqui, coloca ali, eu ia meio que fazendo o esquema total elétrico da casa, da planta, assim. Então, eu fiquei trabalhando assim durante muito tempo. Olha, praticamente, cara, uns 5 anos, 5 anos. Porque eu sempre gostei de inglês, né? E como a gente não tinha tanta condição de pagar um curso e tal, era a forma que eu encontrava de pagar, por exemplo, fazer meu curso de teatro e pagar meu curso de inglês. Então, assim, ajudava um pouco em casa e pegava uma parte dessa grana para estudar. Então, tinha que fazer esse malabarismo aí. E óbvio que sobrava muito uma graninha ali para ir para as baladas, porque eu adorava balada. Eu que a galera do QMO2, é bom lembrar aqui, que eram os rivais, né? Foram os maiores incentivadores da minha carreira hoje, aquela galera. Era uma galera que a gente ia fazer um show de rap lá na Zona Norte. Os caras, eles alugavam ônibus, lotava o ônibus só para ver a gente cantar. Então, é uma galera que eu tenho um carinho muito grande, o Quinho, a Amélia, uma galera da quebrada assim. Tanto que eu fiz questão que no primeiro disco, né, que a gente gravou, eu falei, vocês fazem parte disso aqui. Então, eu quero que a foto de todo mundo esteja. Então, no grupo era eu e o Caminhão, né, que era o Wagner, e ficava toda aquela galera atrás, que era uma galera que eu devo muito, né? Então, esse carinho permanece até hoje. Inclusive, você até foi num bar dele, do Kim, na época, e a gente... São meus irmãos, assim. A gente não é nada sozinho, né? Não, nunca, jamais. Então é o seguinte, mano. Não esquece do quadro aí, tá? Mais pra tua direita, por favor. Caraca, peraí. Isso. Aqui tá em pé, não, né? não, ó, do outro lado, pra tua direita. Isso. Tá. Não, aqui é minha... Não. Melhorou. É que eu tô fazendo... Não. Isso, você achou, né? Eu Tá não me bom. achei. Muito bem. Ó, então tá, aí essa caminhada toda aí a música tal, o rap, né, já tava desinibidinho. Surgiu o teatro, como é que surgiu o teatro aí? Na comunidade? Como é que foi? O teatro para mim é muito louco isso, que assim, muita coisa da minha vida eu fui perceber depois de um tempo, né? Além de morar na periferia, tinha uma questão racial que eu só fui perceber depois de muito tempo, sabe? Eu tenho que falar isso porque tudo leva para esse lugar. Então, assim, na escola, sem perceber, a gente sofria. Talvez se tiver algum negro que estiver vendo aqui, talvez se identifique com isso. Você é meio que um pouco de minoria, sabe? Pelo menos na minha época, na minha sala tinha eu e mais umas 3 pessoas negras. Então, toda vez que iam falar de escravidão, falavam daquela forma meio deturpada da história, e às vezes a gente se sentia mal. Então, é muito comum. Na época eu tinha um complexo muito grande de ser negro. Então, se você pegar uma foto minha da minha infância, você vai ver que todas as fotos eu estou escondendo o meu beiço por causa dos bullying, né, que hoje se chama bullying, que a gente sofria na época, que hoje eu identifico que era uma forma do racismo ali predominar, né?
E isso fazia com que não só eu, mas outros amigos negros se sentissem muito com a autoestima muito baixa. Então a gente não se gostava. Era muito comum ver a galera alisando muito o cabelo. A gente tentava se camuflar no meio daquela galera. Então isso era muito difícil. Fazia com que a gente ficasse mais embaixo. Pega esse ponto. Quando eu reprovei a segunda série, estava dentro desse lugar. Acho que foi quando foi foi a parte mais, eu acho que mais violenta desse processo, sabe? De aceitação, de negação, né? Da nossa etnia e tal. Então, quando eu reprovei, foi muito difícil, porque o bullying piorou daí para frente, né? Porque agora, além de negro, é repetente e é burro. E eu lembro que o maior medo meu era decepcionar o meu pai e minha mãe. Tanto que eu lembro que quando eu reprovei, eu fiquei deitado na cama esperando meu pai sair no outro dia para não falar para ele que tinha reprovado. E quando eu falei que ele tinha reprovado, ele olhou para mim e falou: olha, precisa estudar. E aí, aquela frase para mim foi muito forte, assim, porque eu estava de férias, né, era final de ano, e todos os moleques que passaram de ano, eles passavam na frente de casa gritando: ô burro! E aí? É o burrão, não sei o quê. Isso para mim foi muito forte, porque eu prometi para mim que naquele momento eu ia ser um dos melhores alunos da escola. Falei: nunca mais vocês vão me chamar disso. Então, esse processo que eu fiquei dentro de casa, nesse momento, fez com que eu estudasse e voltasse na outra segunda série do próximo ano, né, diferente. Então, eu voltei já meio que com uma outra atitude. Voltei com uma atitude de agora eu quero estudar, quero aprender inglês, quero não sei o que mais tem para eu aprender aqui. E isso fez com que, de certa forma, a minha timidez, a minha baixa autoestima, ela se elevasse. Então, isso chamou a atenção de um professor da escola, que ele era o Reinaldo, que ele era professor, ele era ator, ele dava aula de educação artística. E nesse período eu conheci o rap. Então foi uma coisa que meio que casou com a outra. Porque no rap, a gente começou a entender o que era ser negro, através das músicas racionais, através das músicas que os rappers falavam. Então isso fez com que instalasse desse um twin na cabeça, assim, e ele falou: olha, você tem que participar dos meus cursos de teatro aqui, dentro da escola. E eu falei: não, posso colocar uma dança? Posso colocar um rap? Eu tinha que ir pela minha viés, né? Pela onde eu me sentia mais confortável. E aí ele foi me inserindo dentro desse lugar, me colocando: faz isso, faz aquilo, posso trazer uma música? Não, essa aqui você não vai poder colocar música, esse aqui você não vai poder fazer isso. Então ele foi meio que moldando. Quando estava acabando a escola, é aquilo. Muita gente vai para a faculdade depois que acaba, né? Teoricamente, você acabou o ensino médio e já vai para a faculdade, né? Eu acabou a faculdade, não tinha grana para entrar na faculdade, não tinha, quer dizer, acabou o ensino médio, tinha grana para entrar na faculdade, tinha grana para nada, tipo, eu só precisava pensar: o que eu vou fazer agora para ganhar dinheiro, para ter dinheiro para pagar uma faculdade. Então a cabeça era mais ou menos essa. E esse professor falou: olha, você poderia pensar em entrar no curso de teatro. Você leva jeito para esse negócio aí. Tenta, experimenta. E na época eu estava fazendo muito show de rap, então eu não queria saber de teatro. E aí, depois de um tempinho que acabou o teatro, me afastei de alguns bons amigos, já não tinha mais prazer de ir para balada, de fazer alguma coisa. Cantar rap também já não estava me dando, naquela época, muito prazer, porque muitas coisas estavam acontecendo. Nas baladas que a gente ia, estava acontecendo muita violência, estava acontecendo muitas mortes, então foi meio que abaixando um pouco a nossa bola. Daí, eu falei: vou seguir o conselho do Reinaldo e vou procurar um curso de teatro. E aí foi quando eu achei, a minha mãe achou, na verdade, um jornal falando de um curso que não era nem de teatro, era de cinema, que acontecia no Teatro Ruth Escobar. E aí eu peguei umas poucas economias que eu tinha e fui lá fazer esse curso. Aí foi amor à primeira vista. Tipo, foi onde eu falei: nossa, me achei, é isso. E aí acabou timidez, acabou tudo, foi muito assim. E você começou no SESI? Sim, aí depois que eu comecei esse curso, foi muito louco, porque eu fiz esse curso aqui na Ruth Escobar, conheci uma senhora, que eu acho que ela já é falecida hoje, e eu a conheci nesse lugar. A gente terminou o curso, não tinha mais o que fazer, não tinha para onde ir, não entendia nada do ofício.
E aí ela me ligou uma vez falando que ela estava montando um grupo amador com um amigo e eles estavam precisando de um ator negro para fazer o Alto da Compadecida, para fazer o Jesus. E era uma galera que já tinha estudado, uma galera que tinha DRT. Eu nem sabia o que era DRT na época, eu era bem verde mesmo, assim. E essa galera tinha um Danilo, que hoje ele é um especialista em mamulengo. Uma vez a gente estava passando lá em Itaquera, na oficina Alfredo Volpi, e ele falou, você precisa vir aqui estudar, porque aqui tem muitos cursos. Aí eu olhei e marquei. Da onde eu morava para Itaquera, dá mais ou menos uns 40 minutos, 50 de ônibus. E aí, quando eu cheguei lá, eu voltei e fui fazer o curso lá. Fui procurar o que tinha. Aí tinha comédia dell'arte e tinha estudo sobre Shakespeare. Comédia dell'arte quem me dava era o Firmino, o Heraldo Firmino, um grande amigo aí, negro, sabe, levanta essa bandeira, né, da comédia dell'arte. E o outro foi o Nível de Eggs, que foi meu primeiro professor lá nesse lugar, na Alfredo Volpi. E o Nível, nesse período, ele estava sendo contratado pelo SESI, de Arthur Alvim, para montar ali um grupo de teatro. Então, assim, ele falou, olha, eu estou escolhendo algumas pessoas e eu gostaria que você fosse também. A gente vai estudar lá o ano todo, tem um palco, a gente vai aprender a mexer com luz, com cenário, com tudo. E aí eu fui praticamente a primeira turma do Nível lá no SESI. E só no SESI foram 5 anos, assim, tipo, o Nível, ele foi, assim, um grande mentor, assim, um grande amigo, tem um carinho muito grande. E através dele conheci outras pessoas e aí, vida que segue. Legal. A gente tem uma trajetória quase semelhante, assim, né? Eu também vim de um certo lugar e comecei a fazer teatro com uma oficina oferecida pela prefeitura da minha cidade. No caso, você ficou 5 anos no SESI. Qual a importância de espaços assim, mano, para o que você acha disso? Qual a importância desses projetos, desses espaços, para contemplar de alguma forma pessoas como nós, por exemplo? Essencial, cara. É essencial. Para mim, quando falam que fecham um espaço de estudo, uma oficina, é como se estivesse tirando uma parte de mim, saca? Estão cortando um pedaço de mim. Porque é uma conta muito simples, né, que a gente tem que pensar. Da onde a gente veio, né? Se a gente parar para pensar, as pessoas elas têm uma visão de cultura que assim, cultura não dá voto na cabeça desse povo. E aí é muito louco, porque cultura, se a gente for parar para pensar o que é cultura no âmbito geral, a gente vê que é praticamente muita coisa da nossa vida, da forma. Cultura está na forma que a gente se veste, come, etc, etc. E eles têm um pensamento um pouco deturpado do que é isso. Por exemplo, eu até hoje, eu tô com 42 anos, eu tô falando de coisas que aconteceram quando eu tinha 18 anos. Até hoje não tem uma oficina de cultura no bairro onde eu cresci. E é uma das coisas que eu vivo falando para a galera. Meu, por quê? Se você não tem um espaço onde a pessoa... Não quer dizer que a pessoa vai, eu quero ser um ator. Às vezes a pessoa quer ser um eletricista, quer ser um técnico de som. Às vezes a pessoa quer ser um DJ, a pessoa quer ser um figurinista. E é nesses espaços que ela vai se encontrar. Porque, assim, é aquilo que eu te falei, a opção, ou você vai para o crime, ou você vai para a igreja, ou você vai para o boteco. É o que tem, é perspectiva. Exigem muito do pessoal da periferia nesse sentido. Mas o que dão em troca? Às vezes, os grupos que existem lá, por exemplo, hoje tem um grupo lá de teatro amador na cidade de Kemmel, que é o Fazer Acontecer, que é um grupo que está resistindo lá com muita garra, mas assim, sem apoio de ninguém. É um grupo amador, inclusive tem um dos meninos lá que agora está fazendo faculdade lá no Mato Grosso do Sul. Então, assim, são esses grupos que vão tirando a molecada do caminho errado e também dando outra oportunidade. Que foi o que aconteceu comigo. Eu não sei o que poderia ter sido da minha vida se eu não tivesse conhecido, por exemplo, rap, entendeu? Toda hora eu faço esse questionamento. O que poderia ter acontecido comigo? Se o rap não tivesse aparecido para mim, se o Reinaldo, que foi esse professor na escola, não tivesse aparecido para mim e falado, olha, existe esse caminho, existe esse, olha, o que seria? Entendeu? Então, é muito essencial que exista esse espaço.
Alfredo Volpi foi fechada aí recentemente, que uma tristeza. Existia uma oficina muito legal, acho que, se não me engano, chamada alguma coisa do Forró, que ficava ali em São Miguel Paulista. Fecharam. Tinha uma muito importante aqui na Bresser, que acho que era uma das mais faladas, eles fecharam. Então, assim, quando você tira esses mecanismos de inserção mesmo, né, de inclusão das pessoas nas artes, você não tira e não dá outra opção, o que você está querendo, qual o sinal que você está dando para essa galera, sabe? Então, Sim. eu acho que é essencial, eu acho que tomara que para os futuros governos que forem aparecer aí, que a gente tenha tempos melhores, inclusive, e que chegue alguém no poder que tenha essa cabeça de resgatar todas essas oficinas, colocar elas em bairros de periferia mesmo, entendeu? Porque é isso que vai tirar talentos de lá, que vai fazer as pessoas pensarem diferente. Uma coisa que eu gostava muito, muito de fazer é quando ia ter show de rap do Herança Negra lá na nossa quebrada. Porque era muito legal o evento, era um evento que acontecia. Você via ali a tiazinha que fazia bolo, montando a sua barraquinha de bolo. Cada um ia dando um pouco de si, ia vendendo aquilo que tinha. Então você via que era uma coisa legal e eles ficavam até o final do evento, cara. Aquela comunidade ali reunida para valorizar aquele artista dali daquele lugar. Então isso para mim era a coisa mais linda que tinha, sabe? Quer incentivo melhor do que isso? Saca? Cara, é isso. E você está falando, eu estou te vendo e estou lendo aqui o que as pessoas estão escrevendo. E aí eu ia te fazer uma pergunta agora, já na sequência disso, e a pessoa fundamental para isso entrou aqui, que é o Cláudio Calau. Ele está te mandando, ele mandou abraços, jacaré e pernoca. O Calau, para quem não Calau sabe, é quase meu pai. O Calau foi o nosso anjo, Calau. é o cara que realmente mudou nossas vidas. Então, O Calau, eu queria que você começasse a falar disso. A gente, né, para muitos que estão aqui, sabem que a gente fez a Turma do Gueto. Então, fala um pouquinho dessa entrada na Turma do Gueto, como é que foi, quem é o Cláudio Calau, e o que o Gueto te trouxe também, o que o Gueto te trouxe? Olha, eu até me emociono de falar, porque o Calau, eu já falei isso para ele várias vezes. Acho que eu tive a oportunidade de falar para ele em alguns momentos assim que a gente esteve juntos, que a importância que ele teve na minha vida, não só na minha vida, mas de várias pessoas ali na Turma do Gueto, foi muito grande mesmo. Quando eu estava numa situação muito complicada na época antes da Turma do Gueto, que assim, eu estava eu ia desistir de fazer tudo, ia trabalhar já estava meio que trabalhando de telemarketing, estava indo para esse caminho mesmo, porque estava numa situação muito complicada. E aí eu falei, cara, eu já desisto e vou fazer outra coisa e vai ser assim mesmo e tal. Aí eu fiz a agência me ligou falando que tinha esse teste para a Turma do Gueto. E eu fui. Cheguei lá, tinha muito. Nossa, eu acho que foi o teste que eu fui que tinha muita gente, cara. Galera bonita, uma negraiada linda, sabe? Eu falava, o que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui? Tipo, aquilo, né? Você recebe tanto não na sua vida que quando você chega num lugar, você acha que cara, vai ser mais um não, tal. E eu lembro que eu peguei o texto, né, do teste, decorei o teste e entrei na sala para fazer o teste. Cara, eu não sei o que aconteceu. Foi a primeira vez que eu travei. Eu travei, assim. Eu não conseguia dar uma palavra do texto. Não dava, não ia, não saía. Eu travei. E o senhor Pedro Ciareta, que estava dirigindo de linha de frente, falou assim: olha, filhinho, faz o seguinte, vai lá fora, respira, e depois você volta aqui, tenta de novo, porque senão você pode não pegar, né? E eu falei, putz, e saí bem detonado da sala, né? Já com o psicológico completamente abalado. E aí eu estava sentado numa escada, e aí o Calau passou por mim. Eu vi ele passando para lá e para cá,
Tinha umas 3.000 pessoas, é isso não, cara. Tinha muita gente, cara. E aí o Calau passou por mim, e aí foi, sei lá, eu não sei, até hoje eu tento entender como que funciona essa coisa do universo, saca? Porque ele chegou e ele olhou pra mim e ele falou assim, e aí, cara, tudo bom? Eu falei, tudo bom. Já fez o teste? E aí eu, na minha inocência, poxa, cara, você não vai acreditar. Eu entrei lá para fazer o teste, cara. Eu travei, não saiu nada. Eu não tô acreditando o que tá acontecendo. Olha, eu já decorei o texto, mas não tá saindo nada. Não vai. E ele, meu, é assim mesmo. Ó, tá, entrou um cara lá do Carandiru. Acho que ele vai até lembrar disso. Eu lembro de todas as falas. Olha como a minha memória é boa. Entrou um cara lá do Carandiru lá. E o cara também teve esse problema. Então relaxa, isso acontece. E aí ele saiu. E eu continuei lá lendo o texto, mas eu já estava muito mal, cara. Eu falei assim, putz, mano. Aí ele voltou, e aí, você já está preparado? Aí eu falei, pô, preparado a gente tem que estar, né? Aí ele falou assim para mim, olha, é o seguinte, você tá vendo que tem muita gente aqui, né? Eu falei, sim. Ele falou, ó, não vai dar para essas pessoas fazerem esse teste hoje, não tem como. Então, tá vendo aquele cara ali? O nome dele é Reginaldo. Pega uma senha com ele e volta para fazer o teste outro dia. Aí você volta mais tranquilo, fica tranquilo. Aí você volta da próxima vez que tudo vai dar certo. Aí eu, posso mesmo? Pode. Aí eu fui, agradeci ele, peguei a senha, fui embora. No meio do caminho eu comecei a chorar, de me sentir muito incompetente, saca? De não conseguir falar o teste. Eu falei, puta que pariu, não tô conseguindo. Por que que não rolou isso, cara? Aí fui para casa, peguei o papel do teste, coloquei em cima da estante, nem olhei mais para aquilo lá, e fui fazer depois teste lá para ser. Aí liguei, não minto, uma semana depois eu liguei para fazer o teste. Aí quando eu cheguei para fazer o teste era ele, o Calau tava lá, e aí ele virou para mim e falou assim: e aí, você tá mais tranquilo agora? Você tá mais calmo? Eu falei, tô. Aí ele falou, vamos bater um ensaio. Aí eu fiz um ensaio com ele. Aí ele falou assim, se você fizer desse jeito que você fez, meu, o papel é seu. Aí eu falei, porra, então tá bom. Aí fui e fiz. E beleza. Agradeci ele e fui embora. Aí passou, acho que mais ou menos umas 2 semanas, se eu não me engano, para sair resultado. Então, nessas 2 semanas, eu comecei a fazer um treinamento para entrar de telemarketing mesmo. Já estava meio que para entrar nesse lance, né? Aí eu lembro que quando deu uma quinta-feira, eles falaram para mim que iam registrar minha carteira. Na época, lembra? A gente ia se registrar minha carteira, eu saí com um mês, vai sujar minha carteira. Lembra que tinha umas coisas desse tipo naquela época? Aí quando eles falaram para mim que iam me registrar nesse trabalho de telemarketing, eu falei, putz, meu, caramba, não vai rolar. Aí fui um dos melhores do treinamento, mas falei pro cara que eu não ia fazer. Falei, olha, cara, desculpa, mas eu não vou, não vou, porque eu tô com um negócio aqui. E nessa época eu tava precisando muito de grana, cara. Tava de muita grana, muita grana. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, é o seguinte, eles vão me chamar para trabalhar amanhã. E a gente está precisando de grana e eu não sei o que eu faço, se eu pego ou não pego, mas alguma coisa está falando para eu não pegar. Aí eu lembro que minha mãe falou assim, eu nunca esqueço, ela falou, filho, não se preocupa com isso, faça o que seu coração manda. O que seu coração está pedindo para você fazer? Eu falei, meu coração está falando para eu esperar. Ela falou, então espera, não pega. Aí eu fui. Aí passou uma semana, não me ligaram. Aí quando foi numa quarta-feira, não, terça-feira, a minha mãe falou assim, aí, o pessoal lá daquele programa da Turma do Gueto não te ligou mais? Eu falei, eu acho que é entre hoje ou amanhã que eles vão ligar. Aí ela falou, é. A minha mãe terminou de falar, toca o telefone. Aí eu vi que era o número de lá. Quem que atende do outro lado? Cláudio Calau. Aí eu lembro assim, ele, Carlos? Eu falei, oi. O Cláudio Calau aqui da Turma do Gueto, tudo bom? Aí eu pegava o telefone e falei, mãe, é de lá, é da Turma do Gueto. Aí minha mãe falou assim, ai, que legal, e minha mãe do lado, uma expectativa. Aí falou, olha, você deixou aqui o material aqui do seu grupo de rap, né, o Herança Negra? Eu falei, sim, deixei.
Então, eu tô ligando para você, não para falar do seu grupo Herança Negra. Tô ligando para falar que você passou, você tá no elenco da Turma do Gueto. Caralho! Peraí, desculpa. Puta, eu não sabia o que falar, velho. Comecei a gritar, a chorar, minha mãe pulando do outro lado. Nossa, foi muito louco, cara. Foi assim. Cara, eu me emociono porque foi. Calau, meu, eu sei que você tá aí, cara. E puta, cara, você sabe que eu te amo muito, eu tenho um puta carinho por você. Você é um cara muito especial, você é um cara que eu tenho um carinho por você que é muito, muito, muito forte. E como eu te falei muitas vezes, você foi responsável por eu estar onde eu estou hoje, o Ailton, o Sidney, a Adriana, a Luciana. Tem uma galera que, cara, tenha certeza que você mudou a nossa vida, mano. Tipo, e eu sinto muita falta, saudade, sei que você tá longe aí, mas, cara, eu acho Ahora que él es un amigo internacional, ¿no? sim, e eu fico muito feliz, assim, porque até a questão dessa. Vocês falam que eu assisto muita série hoje, muitos filmes, tudo isso eu peguei do Calau, inclusive. Depois que eu saí da Turma do Gueto, eu fui para Vila Maluca, e quem dirigiu foi o Cláudio Calau. E a Turma do Gueto, a Vila Maluca foi muito legal fazer, sabe? Um elenco super bacana. Ele montou uma equipe bacana pra caramba. Era uma delícia fazer aquele programa. Aprendi muito, muito. E o Calau falava que eu tinha que assistir uns 5 filmes por semana. Lembra disso, Calau? Virei um cinéfilo por causa de você, cara. Então, tenho que muito te agradecer. E a Turma do Gueto praticamente fez a gente estar onde a gente está hoje, assim. Então, te agradeço muito. Obrigado mesmo, Legal, cara. legal. Eu lembro da minha fala no teste, porque eu também cheguei no teste. Um amigo me ligou, ó, tá rolando um teste para uma série aí, estão precisando de atores negros. Falei, bom, estão precisando de atores negros, né? Não, mas vai lá, cara, vai lá. Cheguei lá no teste, também era isso. No dia que eu fui, só tinha eu de branco. E toda uma galera bonita, assim, eu também, assim, já me diminuindo. Estava há pouco tempo em São Paulo, né, também bem seguro. E aí tava indo embora, o Reginaldo falou assim, onde você vai, cara? Eu falei assim, tô indo embora. Mas por quê? Porque o teste não é para mim. Cara, você já tá aí, então faz. O que que você vai perder? Aí, Exato. beleza, eu tava de roupa social, uma camisa, nada a ver com o teste. Peguei uma jaqueta de alguém, uma touca de alguém, decorei o texto e fui fazer. Na primeira fala, que eu tinha que falar assim, ô Caipira, vai sair da frente ou eu vou ter que passar por cima? O Cláudio já cortou o texto, já me interrompeu e falou assim, vai ter que passar por cima. E aí? Me quebrou, né? Me quebrou. Tive que falei, puta, agora essa é a deixa, né? Não vou poder seguir com o texto, vou ter que improvisar aqui. E aí foi. E também o mesmo É muito processo, 2 semanas depois, assim, a gente explodindo de alegria. Não, e Obrigado, o que Cláudio. é legal da Turma do Gueto também, que assim, que foi onde a gente se conheceu, né? A gente praticamente, a gente se conheceu na Turma do Gueto. A nossa amizade, ela vem de lá pra cá, Ela, cara. ela A começa aí, gente né? O nosso primeiro trabalho na TV juntos e o primeiro trabalho na juntos, vida e o primeiro dia de gravação mesmo, né? A gente debutou sim, juntos, né? Primeira cena nossa na exatamente, TV e já foi juntos, né? E de lá exatamente. para cá tem uma ceninha na Turma do Gueto que a gente zoa até hoje, que aí o Chama Pernalco a cena do Jacaré. Casablanca. Esse será o começo de uma bela amizade. A cena clássica do filme Casablanca. Casablanca. É, E, muito bom, cara. e a gente teve que falar isso. Mas, enfim, legal. Obrigado, Cláudio. Vamos seguindo aqui. Obrigado mesmo, cara. Mano, tem muita coisa que eu acho que eu vou ter que fazer parte 1 e parte 2. A gente já está em 40 minutos. A ideia da live é ter 1 hora, mas tem bastante coisa pela frente. Quem quiser ficar, vai ficando, por favor. Cláudio, obrigado mesmo. Vou seguir aqui. A Turma do Gueto, assim, qual foi... Como que era andar na tua comunidade, no teu bairro, o Carlos Denigro, ator, andando e sendo jacaré, ou sendo pernoca da Turma do Gueto? Cara, primeiro que foi muito louco, né? Porque assim, eu não contava pra ninguém, eu não tinha contado pra ninguém, assim. Fiz um segredo de estado, assim.
quando eu comecei a gravar. Só quem sabia era minha mãe e a minha irmã. Eu não contei pro meu pai, não contei pro meu irmão e não contei pra galera do Herança Negra. Eu não contei para eles, porque eu queria fazer uma surpresa. E aí eu lembro que quando começou a sair os trailers, o Marcelo, do Herança Negra, ele olhou e falou assim, nossa, tem um trailer daquele programa Turma do Gueto que tá passando, que o cara parece você, meu. Ah, parece eu. Ah, mano, eu comecei a zoar com eles, entendeu? Eu fiz essa coisa aí. E aí, quando rolou, obviamente, meu amigo, pô, me ligaram, foi aquela comemoração toda e tal, e foi muito legal. Só que o que acontece, cara? Eu sou um cara que anda de trem, de metrô. Eu adoro andar na feira, eu adoro andar no. Só faltou beijo, o Calão colocou aqui. Tô fora! Tá. O Brokeback Mountain ainda não tinham pensado nisso ainda, né? Então o que Não, acontece? Cláudio, obrigado. Aí o que aconteceu, cara? O que acontecia? Eu ia sempre no Camel 2, sempre fazia esse trajeto. Eu chamava um amigo meu, a gente ia lá na porta da escola, ficava lá com a galera que era do rap e tal, era uma vida normal, assim, tranquila. E para mim continuou a mesma coisa. Continuei andando de metrô, continuei andando de trem. Quando começou a série começou a pegar mesmo, que uma pessoa dentro do metrô, do trem, falava, aquele cara é o Pernoca. E eu olhava assim, tipo, para mim era normal, a pessoa tá assistindo e tal. E no meu bairro ainda tava assim, ah, nossa, é ele mesmo, não é? Nossa, será que é? Não é? Aí teve um dia que eu falei, meu, vou subir lá no Camel 2, vou chegar lá e vou, né, vou lá ficar com os amigos da frente da escola como a gente fazia. A gente ia lá para ficar paquerando mesmo, era uma coisa meio que assim. E a gente foi. Cara, a gente parou a escola. Aquela galera toda, ah, é ele, aí a escola parou, tudo aquele. Nossa, aí eu vi a força que estava o programa. Até então eu não tinha tido essa noção. E foi muito louco. Foi muito louco porque eu falei, caramba, como assim, cara? Como assim? Aí eu lembro que eu falei pro finado, pro Fran, que fazia o meia bola, falei assim, Fran, eu fui na escola ontem e a escola toda saiu pra me ver, cara. Ele falou, cara, tá sim, é sucesso o negócio. Eu falei, meu Deus. Aí um dia chamei um amigo meu, porque assim, continuei meus hábitos todos normais, né, cara? Ele é reconhecido, o Edson perguntou se o Pernoca é reconhecido na rua e ainda é reconhecido em Moçambique, a gente tem muito. Aí um dia, peraí, aconteceu uma coisa aí. Moçambique, Angola, tem um público muito forte do programa lá. E o que acontece, cara? Eu vi que ali a gente tinha chego nesse lugar, assim, tipo, de superstar, saca? Era muito louco. Mas, ao mesmo tempo, foi assustador, assim, porque, por exemplo, eu chamava meu melhor amigo para ir no boteco que eu gostava, para ir lá ficar batendo papo. Não dava para ficar. Porque, é óbvio, eles queriam perguntar como era feito. Tinha gente que vinha perguntar se tinha droga para vender. A galera começou a achar que eu fui assaltado aos 16 anos de idade na minha comunidade e fui baleado. Acho que pouca gente sabe disso e me balearam na minha perna. Então, o meu personagem, ele mancava. Então, tinha gente que me via a vida inteira, via que eu não mancava, via que eu dançava, via que eu pulava, mas por causa da Turma do Gueto, falava assim, ah, ele manca assim porque ele tomou um tiro lá, né? Eu falei, gente, caraca, você anda comigo a vida inteira. Então, isso foi muito engraçado. Mas mudou muito, também tinha um outro lado também, que era assim, tinha gente que mandava bilhete falando que queria sequestrar minha mãe, achava que eu tava rico. Cara, era muito louco, porque eu acho que é aquilo, você se torna um pouco a referência daquele lugar. As pessoas, elas começam a olhar para você de uma outra forma. E eu sempre, você me conhece, eu sou o mesmo cara de sempre. A gente envelhece. Até hoje eu vou para lá, até hoje eu vou nos lugares, até hoje eu vou ver meus amigos. Então, nada disso. Sim, Calau, o Fran faleceu faz 2 anos, acho que foi em. Dois. Coloquei 3 ou 4 aqui, mas. Não, foi 2 anos. Foi em 2 anos. 2019. 2018. Janeiro de 2018. Então, então é isso, cara. Lá na nossa comunidade virou isso. Então, a gente começou
aí pro rap. A gente aí foi legal também a Turma do Gueto, porque o Herança Negra começou a fazer mais shows, a gente começou a ir para as comunidades, fazer mais shows da comunidade. Chegava lá, só que era engraçado, chegava em algumas comunidades, a galera queria tirar foto com você armado, e você tinha que mostrar para aquela galera que você não era aquele cara da televisão. Tinha um trabalho também de educar. Falou, olha, gente, o que vocês veem lá é ficção. O Pernoca apanhava do Jamanta, né, que é o Nil Marcondes, tomava uns tapas. Aí um dia um dos traficantes lá da área mandou um bilhete para mim, falando que eu não estava representando a quebrada, porque um bandido de verdade não apanhava daquele jeito, eu estava apanhando muito. Aí eu tinha que mandar mensagem pro cara, falou, olha, respeita a sua caminhada, mas eu sou ator, eu não sou bandido de verdade, eu estou fazendo um papel. Tinha tudo isso, cara. Tudo que você possa imaginar, a gente foi aprendendo naquele período, sabe? Foi uma escola, uma ótima escola. Foi uma escola a Turma do Gueto, né? Ninguém ensinava a gente ouvia os toques do Calau, do Seu Pedro, e a Turma do Gueto foi um projeto bem diferente, assim, na época. E a gente também era bem novato com isso. Então a gente só conseguia, a gente gravava hoje e ia para o ar daqui 3 meses. Então a gente só conseguia ver o que a gente fez daqui 3 meses. E só que nesse tempo a gente gravava muita coisa. Então, até a gente ir aprendendo alguma coisinha, melhorando, crescendo, levou um bom tempo, assim, né? Mas é um projeto, desculpa, gente, é o gato da vizinha, ele fica aqui em casa e ele não me larga. E a gente foi aprendendo, né? André Luiz, grande amigo. E, bom, o Gueto teve esse poder, assim, né? E alguns anos depois, agora, né, recentemente, você fez a novela Cúmplices de um Resgate, né? O Vargas. Sim. Então, Sim. fala um pouquinho do que é fazer uma novela para um público bem diferente, que era o público da Turma do Gueto na época, e como é que é andar também na rua do seu bairro, sendo reconhecido por uns como Pernoca e sendo reconhecido por outros como Vargas. O primeiro contato que eu tive, na verdade, com o público infantil foi na Vila Maluca, né? Que foi dirigido pelo Calau também. Que a Vila Maluca eu voltei a ser criança, né? Ali a gente se divertia muito, assim. Eu voltei a ser criança na Turma do Gueto. Na Vila Maluca, porque a gente fazia tanta coisa. Quando pegava o roteiro, que lia, já imaginava o que o Calau ia imaginar naquela cena, o que a gente ia aprontar. Finado Marquinhos, né, que faleceu ano passado, era um palhaço. Aí tinha o André Corrêa, o Duda Mamberti, uma galera Marquinhos, muito... para quem não sabe, era o ator que falava que nas pegadinhas. Então, ali o primeiro contato foi ali, né? Tanto que esses dias aqui onde eu moro, eu fui na farmácia para comprar um remédio e tinha um farmacêutico. Aí ele olhou para mim e falou, cara, você é o hip hop. Aí eu falei, nossa, você tá me chamando de velho, né? O cara é uma grande... Porra, eu assistia você pra caramba, o cara é mó grandão, assim, tipo... Então, assim, essa coisa de trabalhar com o público infantil é muito legal. Eu tenho uma grande paixão também. E a Vila Maluca trouxe esse lugar, sabe? Dali eu tive vontade de fazer também teatro infantil. Foi ali que meio que começou essa coisa de enveredar por essa coisa da criança, sabe? Porque é um outro público, é um público... além de ser sincero, eles têm além da sinceridade, eles têm uma inocência, eles estão nesse lugar lúdico, né? Que é bacana de a gente entrar com o nosso trabalho. Talvez acho que é por isso que eu tenho tanto prazer de fazer. Quando surgiu a Cúmplice de um Resgate, na verdade, antes tinha surgido a Chiquitita, né? A Chiquititas eu tinha feito um vilão, quase no final da novela, e aí fui convidado para fazer o Vargas. Quando falaram para mim que o Vargas ele era um mágico e era um vilão, aí eu falei, uau, por que ele é um vilão e é mágico? Por que um vilão quer ser mágico? Isso para mim já foi, assim, muito legal. Aí a gente montou aquele trio, né? Que foi o Luciano, o Viana, que fazia o Navarro, o Miguel Nader, grande Nader, que fazia o Sandro. Então ficou esse grupo de 3 patetas ali. E aí lá também tinha esse cara que tinha esse perfil Calau, né? Que é o grandão lá, o Mena.
O Mena. O Mena, ele é muito palhaço, assim, ele tem essa coisa meio Calau, né? E ele falou, olha, quando ele vinha com aquelas coisas, aquelas ideias de criar na hora, o Calau tem muito essa coisa. Aí você fala, meu, aí você entrega e vai, cara. E aí, graças a Deus, também teve esse sucesso na novela, né? Os Três Capangas aí. Porque acho que a química ali foi bacana, eu acho que o que criaram ali foi bacana. E aí é muito bacana quando você anda no seu bairro e você vê um cara mais velho com o filho falando, olha filho, Pernoca. Aí você vê o filho falando, olha pai, o Vargas. Não, é o Pernoca, é o Vargas. Aí ele fala, olha, para você que é mais velho, você é o Pernoca. Para ele é Vargas. Ah, por que é o Vargas? Foi o Vargas é uma novela infantil que eu estou fazendo para ele, cara. Ai, caraca, não sabia. Então, é bacana de ver, né? Que você, Legal. de certa forma, você pega duas gerações, né? A gente só fica meio assim, pô, tô ficando velho mesmo, né, cara? Pô, a gente tá pegando já duas gerações aí. E é uma história. É, É uma história que fica marcada aí. Vamos ver. Mas é bom. Eu acho que legal. o público infantil é bom, cara. Eu gosto muito também. Gosto. Eu acho que eu gosto de tudo nessa área. Eu só não gosto de não estar trabalhando. Claro. A gente, como eu falei no começo ali, a gente tem uma trajetória meio semelhante. É, como a gente não, a gente vem de uma família mais humilde, assim, com menos recurso, a gente teve, e é de uma outra geração, a gente teve um passo mais prolongado para se chegar em alguma coisa. Por exemplo, o meu irmão, ele é 12 anos mais velho que eu. Então ele terminou a Mais novo. escola, mais novo, desculpa. Ele terminou a escola e ele já entrou numa faculdade, ele já entrou num curso técnico, ele já emendou uma faculdade, já emendou uma outra faculdade. Na nossa geração, para mim, para gente, não tem essa de terminar a escola, não tinha, né? De terminar a escola e já ir para uma faculdade, né? Então a gente tinha que se virar conforme dava. A gente entrou no teatro, eu entrei, você entrou, cada um no seu mundo. Minha ideia era entrar no teatro, de alguma forma tentar me profissionalizar para vir para São Paulo e aqui tentar estudar. Então eu fui fazer a faculdade anos depois. Você É, também. Como é que foi isso, sim. assim? Eu fui fazer faculdade aos 30 anos. E olha que engraçado, eu fui começar minha faculdade assim que eu comecei a fazer o programa Vila Maluca. Ó, o Ícaro Brasil tá aí, ó. Salve para ele. O Ícaro também Ícaro, fez abraço, meu querido. Salve, salve. Ícaro também fez turma do gueto. fez a turma do Grande Gueto, amigo. queridão. Então, eu fui fazer minha faculdade aos 30, né? Foi quando eu. 30? Não, perdão, minto. Peraí. Eu acho que eu comecei minha faculdade com. Agora eu não lembro, já faz alguns anos. Faz Mas eu, tempo, quando eu não. comecei, ficando velho, quando eu fiz a minha. Quando eu entrei na Vila Maluca, aí eu fui entrar na faculdade. Eu acho que foi por volta dos 27 anos para 30, eu acho. Eu Por acho que aí, foi por por aí. aí. Que eu acho que eu terminei com 30 anos na minha faculdade. Eu entrei com 28, então você entrou antes de mim. Foi isso mesmo. E para mim sempre foi um sonho entrar na faculdade, né? Sempre tive um sonho de entrar. Na época eu fiquei em dúvida se eu faria psicologia, que é uma área que eu também gosto bastante, assim, e artes cênicas. Aí eu ia entrar na de psicologia quase, assim, mas aí eu vi que eu não ia ter grana. Eu falei, eu não vou ter grana, vou ter que ir para de artes cênicas, que também não era barato, né? Mas eu falei, não, já que eu estou trabalhando com artes cênicas, eu vou pagar essa faculdade através desse trabalho que estou fazendo, né? Então, foi por esse período. Aí depois veio o monólogo, né, que eu estava fazendo na época. É porque acabou a Vila Maluca, aí eu precisei fazer mais outros trabalhos, né, para honrar a faculdade, então tive que fazer aí o monólogo do Diário do Carroceiro, que veio Deixa eu depois. te cortar, então. A gente está indo Hum, para 55 minutos. E eu tenho mais coisas para te perguntar. Esse vídeo vai ficar completo no Facebook, mas depois eu vou editá-lo e colocar no YouTube e vou deixar em duas partes, então. Então, estou finalizando agora aqui e já vou abrir para a segunda parte. E aí você continua falando porque eu já ia entrar nessa história do Diário de um Carroceiro, tá? legal. Então, está Eu vou finalizando aqui antecipando. a primeira parte